Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link desta filmagem para outros amigos do seu contato pessoal, das suas redes sociais. Estou falando sobre princípios. E hoje eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Vou repetir. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O princípio da poupança, o princípio de ser comedido nos gastos, o princípio do investimento. Nós, no Brasil, não somos apresentados à educação financeira. Pelo contrário, somos recomendados desde cedo a gastar, não parar de gastar. Mas a palavra de Deus diz que na casa do sábio existe muito tesouro, na casa do sábio existe muito azeite. O azeite era uma riqueza, uma necessidade, não servia apenas para temperar, mas era o combustível das lamparinas. Era através dele que as pessoas tinham o seu sustento. Os tesouros são o trigo, a cevada, e naqueles tempos as tâmaras secas, as uvas passas. A pessoa provida disto tinha uma riqueza. Porque as riquezas não eram contadas com moeda, com dinheiro, mas eram contadas com os víveres que a pessoa tinha. E na casa de uma pessoa sábia não falta o pão, não falta o básico para a sua manutenção. Há muitos lares que têm muito luxo, têm tapetes caríssimos, têm aparelhos de televisão de não sei quantas polegadas, vivem com um iPhone na mão de última geração, de último tipo, cujo valor daria para comprar um carro usado. Mas se formos nos armários de víveres, se formos ver se há mantimento, não tem nada. Chegam a passar fome para poder manter o status. Isso é pecado. Deus não se agrada disso. Gastam fortunas em passeios, gastam fortunas em jogos, em objetos do seu clube, mas não gastam com material escolar, não gastam com cursos para línguas ou para instrumentos musicais que tão bem fariam para os seus filhos, para os seus netos. Está na hora de nós mudarmos os nossos parâmetros. O dinheiro que nós recebemos, o dinheiro do nosso salário, o dinheiro dos nossos bens, nós devemos aprender a investir. Eu me lembro que havia uma gráfica onde um homem trabalhava e ele orava muito a Deus que ele queria ter uma gráfica, porque ele sabia a arte gráfica, mas ele não tinha os recursos para fazer o que precisava fazer. E ele então trabalhava com muita dedicação na gráfica do seu patrão. Mas o patrão estava mal das pernas, porque alguns pedidos foram rejeitados, ele perdeu material, e os credores estavam à porta, ele já não tinha mais como pagar, e ele chamou esse funcionário e disse: olha, eu vou fechar a gráfica, porque eu não tenho como quitar estas dívidas, estão me cobrando e eu não consigo pagá-las. Então esse funcionário disse: patrão, eu estou trabalhando aqui há mais de 8 anos, e eu estou guardando dinheiro para comprar uma gráfica. Mas, na verdade, eu não tenho para comprar uma gráfica, mas eu poderia lhe emprestar para que o senhor saldasse a sua dívida e assim o senhor depois me pagasse. O patrão disse: o quê? Você tem o recurso? Então eu não quero que você me empreste. Eu quero que você seja meu sócio. E vamos juntos aqui fazer essa gráfica levantar. Ele disse: o senhor me aceita como sócio? Mas é claro!
Então ele pegou o valor, investiu, pagou os credores e eles levantaram aquela gráfica que passou a vender muito e ambos ficaram muito bem de vida. Está aí. A oportunidade surge numa hora inesperada. Quem guarda tem para a hora necessária. Às vezes, existe lá um carro que custa um determinado valor de dinheiro, mas a pessoa não tem o dinheiro. Então ela não faz dívidas, ela não vai e compra a perder de vista, ela vai guardando o dinheiro. De repente, há uma promoção de fim de ano, uma promoção de fim de estoque, e o carro cai 30% o seu valor. E os 30% que caíram é exatamente aquilo que a pessoa tem guardado. E ela vai e compra à vista aquele veículo e sai com muita alegria, com muita felicidade. Nós devemos aprender a investir. Investir, guardar e fazer com que aquilo que Deus coloca nas nossas mãos possa render. Abraão, Isaque e Jacó investiram. Eles tiveram riquezas porque souberam investir. Jó teve riquezas no final da sua vida porque quando perdera tudo e recebera presentes dos seus familiares e dos seus amigos, investiu e comprou gado, comprou tudo o que precisava. Nós também temos que aprender a investir. Lembro-me de um senhor que era proprietário de várias casinhas de renda, casinhas simples, casinhas de bairro, mas ele tinha mais de 15 e através dessas casinhas ele conseguia o seu sustento, conseguia pagar os estudos do seu filho e conseguia levar uma vida boa. E como que ele conseguiu? Ele lutou, comprou a primeira casinha e continuou trabalhando e com o dinheiro da primeira casinha pagou o terreno da segunda. E depois com as duas ele passou a investir na terceira, com 3 ele investiu em mais 2. E então ele fez a sua rede de casinhas. Não importa em que nós vamos investir, desde que seja lícito, mas que saibamos fazer com parcimônia, com respeito e também com muito estudo para não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que é errado. Devemos ser bons investidores, porque estes investimentos trarão o retorno indispensável para as nossas necessidades. Lembro-me de uma senhora do interior do Paraná, que atravessava a cidade sempre de ônibus, e ela então tinha um dinheiro e ela viu que era muito quente o interior do Paraná e comprou aquelas máquinas de fazer aquele sorvete que sai na máquina, gostoso. Você põe 6 jarros de sucos diferentes e então você faz aquele cone. E ela comprou aquela máquina à vista, comprou material e começou a vender nos tempos de calor. Vendeu muito daqueles sorvetes e ela foi bem porque soube investir. Vamos também aprender a investir. Vamos conversar com pessoas que sabem investir e vamos fazer as melhores coisas. Não vamos cair nas armadilhas. Enquanto gravo esta mensagem, soube de uma rede de ministros eclesiásticos que enganaram o seu povo prometendo rendimentos sem base nenhuma e levaram milhões e milhões de reais dos seus fiéis, porque eram mentirosos. E quem investiu foi cúmplice nisto, porque acreditou em balelas, não ouviu conselhos, não estudou a situação. Nós devemos investir com estudos. Disse Jesus, qual é o homem que vai fazer uma torre? Não se senta primeiro para fazer os cálculos para ver se ele consegue construir, para não acontecer de ter que parar na metade e ainda as pessoas olharem para ele e zombarem dizendo, esse homem gastou tudo que tinha e não conseguiu chegar ao topo da sua torre. É isso que nós devemos fazer, estudar primeiro, ver se podemos dar o passo e não dar um passo maior do que a nossa perna. Se dá para fazer, ótimo. Se não dá para fazer, vamos esperar a melhor ocasião para este investimento. Oremos. Senhor Deus, ajuda que cada um de nós saibamos investir com sabedoria os recursos que o Senhor tem nos concedido. Guarda-nos de todo mal, Senhor, e dá-nos sabedoria para não consumirmos o dinheiro que o Senhor nos dá com coisas que não edificam. Eu te agradeço pelos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Deixa-me dar um testemunho antes de terminar a mensagem. Eu sou
o ministro deste canal, Ministério Essência Cristã, e eu não tenho salário nenhum. Como todas as vezes eu termino, eu coloco aqui o meu Pix, através do qual as pessoas generosas que amam o nosso ministério e que querem investir, que querem participar deste ministério, possam ofertar. Então, pequeninas ofertas que entram de quando em quando, ao invés de gastar em qualquer coisa, eu juntei. E dou graças a Deus que consegui pagar para minha filhinha o ano que vem poder estudar na sua escolinha cristã. Bênçãos do Senhor. Se a gente souber juntar as quantias pequenininhas, Deus nos dará sabedoria para fazermos um bom uso delas. E eu espero que a minha filhinha estude e seja bem-sucedida em tudo que fizer. E que quando crescer e tiver também as suas condições, ela também saiba ter este princípio do investimento, o princípio da solidez, para colocar os recursos naquilo que realmente dá certo e que vai prover muitos e inúmeros dividendos. Meus amigos, muito obrigado por assistirem a mais um vídeo. Eu procuro falar aqui de assuntos preciosos para a minha vida e para a sua vida, fundamentados neste livro, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu agradeço você por vir assistir aos meus vídeos. Se você quiser ser um dos mantenedores deste canal, por pequenina que seja a sua participação, ela será muito importante e preciosa. E veja aqui as sugestões e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!